essa live hoje, o tema é realmente bombástico e assim, que Deus esteja falando hoje, não eu, literalmente, porque assim, eu posso estragar o que Ele quer passar para nós. Porque definitivamente sonhos é algo extremamente importante na vida de qualquer um. Todo ser humano ele precisa de um objetivo, todo ser humano ele precisa de um sonho. Porque quando ele perde o sonho, quando ele perde uma meta, quando ele perde uma motivação, quando ele perde o propósito, ele perde o rumo da vida. Então eu acho que eu já até comentei aqui, não sei se foi em live com vocês, mas é impressionante como assim, é alto índice inclusive de doenças, de suicídio, de morte assim, espontânea, sem tantas explicações, ou de, inclusive, Alzheimer, em pessoas que perdem os sonhos, que perdem o propósito na vida. Não sei se vocês estão aí acompanhando comigo. Então, ou seja, isso é algo que realmente é necessário. Eu preciso sonhar, eu preciso realmente ter as motivações, ter as metas para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, tá certo? Inclusive, é impressionante como que é eficaz quando nós montamos, por exemplo, um mural de sonhos. Sabe? E um mural de sonhos, inclusive, você pode escolher para daqui 5 anos, ou você pode escolher para daqui 10 anos, ou para até daqui 20 anos. E se você continuar olhando para aquilo todos os dias, aquilo te traz motivação, aquilo te traz renovo, mesmo que tudo esteja difícil nas situações momentâneas na sua vida. Quem aí, inclusive, tem um mural de sonhos? Quem aí tem pelo menos uma lista de objetivos? Vamos, inclusive, conversando aqui, porque acho que vocês até estão sentindo falta do Diego. Eu nem comentei nada sobre isso, né, gente? Me perdoem. O Diego hoje teve um probleminha lá no trabalho e ele não vai conseguir chegar, ele não vai conseguir participar da nossa live. Mas estamos todos nós aqui juntos e Deus, né? Essa live vai ser maravilhosa. E além disso, nós temos uma convidada também, que ela quer dar aqui um testemunho para nós hoje sobre o que é um sonho quando ele tem uma motivação correta. Ele literalmente muda a vida de uma pessoa. Então, estejam inclusive preparados para ouvir essa pessoa hoje falar, que é a Érica, tá bom? Eu acho que inclusive ela não tá aqui nesse exato momento, mas já ela tá entrando, tá bom? Sabe uma coisa muito importante que eu queria falar? Gente, inclusive vocês estão comentando muito pouco. A gente precisa ter uma interação aqui, tá? Vamos conversando comigo, vai trazendo dúvidas, vai trazendo comentários, porque inclusive a live fica bem mais legal, né? Fica bem mais interessante, bem mais interativa. Uma coisa que eu quero comentar aqui, aliás, só perguntar primeiro. Já mandaram o aviãozinho pra todo mundo aí? Deixa eu só mandar aqui pra mim, para as pessoas que estão aqui como mais próximas nos meus contatos. E aqui, ó, vai mandando aí, gente. Mandei pra todo mundo. Aí, mandei pra mais gente. Enfim. O que eu queria comentar hoje é o seguinte. Eu não sei se você já sabe, mas nós agora liberamos a inscrição pro TAG 21. TAG 21 começa agora, dia 13 de outubro. E você não pode perder. Você não pode perder essa turma. Vai ser transformador, vai ser realmente renovador. Inclusive, nós temos preparado aqui os conteúdos. Nós temos organizado tudo e, mais do que tudo, nós temos orado muito, nós temos pedido muito para que realmente Deus esteja trazendo cura
cura profunda em todos os que estiverem participando do curso, e inclusive sobre nós também, porque é impressionante, gente, quando a gente ministra, quando a gente fala, quando a gente bota pra fora, nós somos os primeiros a ser curados. Eu entendo que é por isso que eu, por exemplo, eu falo tanto, começa a abrir a sua boca sobre aquilo que você foi curado, comece a abrir a sua boca e realmente falar sobre as suas dores e o que foi transformado na sua vida. A princípio você pode estar achando que é bobeira, a princípio você pode estar achando que é ridículo, a princípio você pode estar achando que não tem significância para ninguém, mas eu te digo que tem. Eu já estive completamente paralisada por essas vozes internas, por exemplo, de que eu não tenho nada, que eu não tinha nada para compartilhar, de que as pessoas não iam achar interessante, iam achar ridículo o que eu falo. E eu tenho visto que não é tanto assim, entendeu? Que não é exatamente assim como eu imaginava. É impressionante como que sempre tem alguém do lado que passa que passa pelo que você já passou. Então as pessoas precisam, entendeu? Do seu transbordo na vida delas. E uma das formas, inclusive, de transbordar é convidar mais gente, por exemplo, para o curso, para o tag, entendeu? Ou convidar, ou indicar bons livros para alguém. Às vezes, por exemplo, realmente você tem dificuldade de falar, mas você pode estar indicando bons livros, você pode estar estimulando a pessoa a ler a Bíblia, você pode estar ajudando em projetos para que vão trazer crescimento na vida de outras pessoas. Enfim, tem várias formas de transbordar. É aí que eu te pergunto, você tá parado? O que você tem feito realmente para transbordar na vida de outras pessoas? Quando a gente começa a transbordar, é literalmente o princípio de um rio. Quando a gente começa a transbordar, a gente vai passando a fluir as coisas na nossa vida. Então tudo que é de bom vai começando a fluir e vai passando para as outras pessoas. E da mesma forma, tudo que é de ruim vai embora, sabe? Não fica em você. Então, literalmente, você tá sempre sendo cheio. Se você dá, você enche mais. Você dá, você se enche mais. E muitas das vezes a gente fica realmente retendo, entendeu? Então, abençoe o outro primeiro e você será abençoado. Eu vi que a Dani colocou aqui que eu sou bênção na sua vida, na sua vida, Dani, você também é bênção na minha. Acreditem, vocês nos abençoam tremendamente. É o que eu tô falando. Quando, por exemplo, vocês estão me dando a oportunidade de estarem aqui me ouvindo, na verdade quem mais está aprendendo sou eu, na verdade quem mais está desenvolvendo sou eu, na verdade quem está ouvindo Deus falar também sou eu. Tá entendendo? Então esse é o princípio do rio. Literalmente está sempre fluindo. E o Diego acabou de entrar aqui. Boa noite, amor. Tá fazendo falta, mas vai comentando aí nos comentários aí pra tá participando de alguma forma da live, né? Enfim, gente, quero saber quem já se inscreveu, tá bom? O link já tá lá na bio. Se inscrevam e indiquem pro planeta, tá bom? Para que mais pessoas sejam realmente alcançadas por essa mensagem de cura, por essa mensagem de vida abundante. Comecem a transbordar a partir de agora, tá? E façam a inscrição e já indique para outra pessoa também, que o link tá na bio, é só clicar, é fácil e pronto. Você já tá inscrito, tá bom? Convida todo mundo aí que você gosta, que você não gosta, inclusive aquele que você não gosta é o que você mais tem que indicar, tá bom? Vai ser bênção na vida dessa pessoa. Amém? Eu vi a Ângela colocando aqui, boa noite, Carol e Diego, eu expliquei para quem tava antes. Hoje, em particular, o Diego não vai poder participar, porque ele teve um probleminha no trabalho, mas tá tudo bem com ele. Ele tá aqui nos comentários também, acho que de vez em quando ele vai comentar aqui, tá bom? Enfim, vamos então pro nosso tema da live. O tema de hoje, para quem não viu no Stories, para quem não viu a gente falando aqui, o tema de hoje é o que motiva os seus sonhos.
No entanto que eu tô realmente contando com a participação de todos aqui, que a gente podia até ir conversando sobre isso. E o que você puder compartilhar aqui no chat para você estar falando com a gente, pra gente poder também estar vendo o que tá passando aí dentro de você. Porque a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quais são os seus sonhos mais profundos? Quais são os seus maiores sonhos? Aqui eu vou dando exemplo, tá? Eu quero ser mãe, é meu sonho, meu maior sonho. Eu quero ser uma profissional de excelência, eu quero ir profundo na minha área, eu quero ser reconhecida, ou eu quero ser reconhecido. Eu vi que a Dani colocou aqui: o que me motiva são meus filhos, mas são minhas maiores desculpas. Bom, na verdade, por enquanto eu tô perguntando também, Dani, quais são os seus maiores sonhos, né? Então, o seu maior sonho na vida, por exemplo, é ser mãe. Seu maior sonho na vida é ter os seus filhos sempre perto de você? Pense aí, reflita bem sobre essa questão de quais são os seus sonhos mais profundos. Se der, compartilha aqui com a gente. Se não der, simplesmente coloca aí num papel. Para quem não tem o mural dos sonhos, eu inclusive instigo você hoje a fazer. Eu, no meu caso, eu fiz inclusive no meu celular. Eu fiz um álbum, porque hoje em dia com o celular a gente nunca se afasta, né? Infelizmente, por um lado. Mas por outros, vamos fazer inclusive o celular ser algo bom para nós. Faz no seu celular um álbum de mural dos sonhos. Então, acho que é Kaká, não sei, tem uns nomes de Instagram que não dá pra gente ler bem. Ela falando que hoje é passar em um concurso. Então, por exemplo, ela pode colocar uma foto dela passando nesse, às vezes um currículo, um diploma desse concurso, não sei, você pode pensar. Eu, por exemplo, eu tô prestando umas provas e eu coloquei o diploma que eu ganho. Enfim, você pode pensar. Outra coisa, meu maior sonho é ser rico. Vamos pensar, vai pensando aí, gente. Meu maior sonho é ter um marido que faça tudo o que eu quero. O que é seu maior sonho? A Cacá foi honesta aqui com a gente e colocou da questão de passar em um concurso. Vou te falar, Cacá, eu também tenho como sonho essa questão de passar em algumas provas. Realmente esteja... O Diego colocando: sou eu, um marido que faz tudo o que eu quero. Olha só, esse Diego é convencido. Oh, Jesus. Enfim, quais são os seus maiores sonhos? Tem pessoa, por exemplo, que eu vou dar uns exemplos e aí a gente vai começar a discorrer sobre o assunto. Tem pessoas que o maior sonho dela é ser uma médica. Vou dar um exemplo aqui na minha profissão, tá? Uma médica que vai ser reconhecida, completamente reconhecida, e que todos vão aplaudir. Ou tem gente que o sonho, igual eu falei, é ter um marido que esteja, ou uma esposa que esteja suprindo as suas necessidades, esteja suprindo tudo que não recebeu do pai ou da mãe. A Sulani falando que eu ando muito de carro pela cidade. Ou seja, Su, acho que esse marido não tá fazendo tudo que eu quero não, né, gente? Quando você vê uma esposa andando muito de carro pela cidade, você desconfia. Quando ela tá quase que parecendo um Uber, você presta atenção, né? Enfim, trazendo aqui outros sonhos. Tem pessoas que o sonho é ter filhos ali grudados, unidos. E eu ter sempre uma família muito unida. E aí eu te pergunto, uma família unida ou uma família com todo mundo grudado? Então vamos lá, diante dos sonhos, por exemplo, que eu trouxe aqui de exemplo. Eu quero ser a médica tão reconhecida. Pra quê? Pra quê
E aí que eu quero fazer a segunda pergunta de hoje. O que então motiva esses sonhos que você colocou aí como objetivo na sua vida? O que está motivando esses sonhos? Fala pra mim. Porque, vamos supor então, no caso dessa médica. Ela quer ser uma médica reconhecida por quê? Ela quer ser uma médica reconhecida porque ela vai finalmente abençoar outras vidas, trazer cura, ser instrumento de cura para outras pessoas. Ou ela quer ser uma médica, ou ele quer ser um advogado muito conhecido, porque ele ouviu a vida inteira que ele tinha que ser um profissional de sucesso e ele só recebia sorrisos e aprovações quando finalmente conseguia passar numa prova, um currículo novo, um diploma novo. Tô entendendo onde eu tô querendo chegar? Com relação ao seu marido, você quer um marido ou uma esposa tão bom, quer um marido ou uma esposa que realmente faça, que esteja junto com você para quê? Para suprir os seus vazios, para suprir o que você não recebeu do seu pai, da sua mãe, para suprir os buracos que estão em você, porque a sua vida tem sido ruim demais. Por que você se casou? Já de cara eu já te pergunto aqui. Por que você se casou? Ou você quer ter filhos apaixonados em você, você quer ter uma família sempre unida. Por quê? Porque realmente você entende que Deus criou a família para ser a base para os seus filhos, ou você quer os seus filhos grudados em você a ponto que eles não vão poder nunca voar? A ponto que, se meu filho for lá pra frente morar nos Estados Unidos, se meu filho for mais pra frente ficar completamente distante de mim, aí eu já não quero. Por quê? Para preencher quais vazios? Estão entendendo onde eu tô querendo chegar? O que verdadeiramente motiva os seus sonhos? O que verdadeiramente te motiva a sonhar e a ter esses propósitos e a ter esses objetivos que você tem guardado aí no seu coração? A pergunta é: foi algo que Deus plantou no seu coração? Ou é algo que está muito mais para você, para o seu eu, para o seu egocentrismo? Ou então, esses sonhos, será que eles realmente são verdadeiramente seus e de Deus? Estão entendendo onde eu tô querendo chegar, gente? Porque isso aqui é profundo, tá? Eles são realmente seus e de Deus, ou eles estão misturados com um monte de outras coisas? Por exemplo, sou eu correndo atrás para finalmente ser aplaudido, para finalmente ser aplaudida? Ou sou eu correndo atrás do concurso tal, porque eu quero ser completamente rico, eu quero ser um cara rico, eu quero ser eu quero ser uma mulher que vai ser aplaudida, eu quero ser uma mulher que vai ter muito dinheiro para comprar isso, aquilo outro. Qual é a sua motivação? Ou quem você está querendo agradar? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Por quem eu quero ser reconhecido? Tá vendo esses sonhos que você tentou se lembrar aí? Ou que você já tem na ponta do lápis, ou até que você tem um mural aí. De quem você tá atrás de reconhecimento? Olá, gente. Estão aí comigo? Tá voltando? Opa! Ô, gente, desculpa, hein? Tá dando pra me ouvir bem agora? Ficou mudo de repente, foi? Desculpem, perdão. Quando tem resistência assim é porque a benção é grande. Eu tô vendo que tá todo mundo voltando, maravilha. Isso aí. Enfim, gente, eu tava falando sobre os sonhos. E o que eu quero que você reflita então é quais são as suas motivações. Quem motiva os seus sonhos ou o que motiva os seus sonhos? De onde vem a sua motivação?
Olha, inclusive vi que a Érica chegou, eu acho. Maravilha! A gente tá falando, tô fazendo uma introdução aqui, tá? Porque a verdade que eu quero que, inclusive, trazer a reflexão aqui é sobre o que acontece quando a sua motivação realmente vem do Pai. Quando a sua motivação realmente vem do alto. Quando Ele é a sua motivação. Quando Ele traz os sonhos para você. Quando realmente Ele está te dando a direção. Quando Ele realmente está te trazendo o propósito. Então, diante dos sonhos que você colocou aí, qual é a sua motivação? O que te faz, por exemplo, querer ser esse excelente profissional? O que realmente te faz querer ser uma mãe? Porque o que acontece, como eu falei, é que muitas das vezes, infelizmente, os nossos sonhos, eles estão manchados por questões da alma que nós passamos, portanto, desde a infância. Então, sabia que, por exemplo, você pode ter o sonho de ser uma mãe, finalmente para poder se sentir plena, ou seja, vazios que estiveram durante uma vida no seu coração e que agora você jura que vão ser preenchidos pelos seus filhos. Repare, olha só que o que acontece? Então repare que a sua motivação de ser mãe, a sua motivação de ser pai, está muito mais ligado a traumas que você viveu do que verdadeiramente com motivos de vida, com motivos de transbordo, com motivos que vêm do pai. Por que eu tô querendo casar? Ou porque eu me casei? Por que eu escolhi quem eu escolhi? Repare. Será que realmente foi Deus que me trouxe a motivação do casamento ou foi porque finalmente eu jurei que eu ia sair daquela vida ruim? Ou será que eu casei para agradar o meu pai ou a minha mãe? Ou eu acabei casando para finalmente para repelir um padrão que eu vi a minha infância inteira? Ou então agora eu estou finalmente ou então eu quero me casar e vou então repetir os padrões que eu vivi uma vida. Por quê? Porque eu juro que tudo que eu recebi é perfeito, é maravilhoso demais. Estão entendendo? Repare que em todas essas situações que eu dei aqui de exemplo, a minha motivação está muito mais ligada em traumas, está muito mais ligada em questões da minha alma, está muito mais ligado em questões para o meu ego, está muito mais ligado em doenças, em dependências emocionais. Ou eu vivi uma vida, e é aqui inclusive que eu ia trazer, que a gente acabou que não falou sobre o quinto perfil de dependente emocional. Estão acompanhando aí comigo, que é o conquistador. O conquistador, só pra gente inclusive ir finalizando a nossa série lá de dependência emocional, vou falar rapidinho dele aqui. Ele é altamente sonhador. Você é altamente sonhador e inclusive altamente conquistador. Só que qual que é o problema aí? O problema está na motivação e é justamente por isso que o título dessa live de hoje é: o que motiva os seus sonhos? O que te motiva? Muitas das vezes os seus sonhos podem ser para suprir expectativas dos outros. Podem ser... Então, alguém tá caindo ficha aí para alguém? Estão entendendo o que eu tô falando? Eu preciso o quê? Eu preciso refletir, eu preciso entender de onde vem isso. E o conquistador tem pessoas que são hiper realizadoras, são pessoas que conquistam um monte, só que a motivação dessas pessoas é serem reconhecidas pelos outros. A minha motivação em ter finalmente um casamento perfeito
é ser reconhecido pela sociedade. A minha motivação em ser, no meu caso aqui, a médica fantástica, é porque foi uma vida que eu ouvi e recebi amor se eu desempenhasse um papel perfeito, se eu fosse a melhor aluna, se eu fizesse tudo o que meus pais querem, se eu fizesse as coisas do jeito que eles querem para finalmente eu ganhar um sorriso. Estão entendendo o que eu estou apresentando aqui? Então, muitas das vezes nós podemos estar conquistando, nós podemos estar realmente estar correndo atrás de sonhos para quê? Para sermos reconhecidos, para suprirmos expectativas das outras pessoas, para realmente agradarmos. E assim eu me sinto preenchida. Por quê? Porque eu sou reconhecida. Só porque sabe o que vai acontecer? Eu me sinto preenchido porque finalmente eu consegui agradar o meu pai, a minha mãe, porque eu consegui ser bem visto pela sociedade. Sabe o que vai acontecer? Alguma hora vai dar ruim. Por quê? Primeiro, isso tudo não vai te levar à vida abundante, não está literalmente ligado à sua essência. Não está ligado a quem você é, não está ligado à sua identidade. Você está fazendo, o seu sonho está motivado em outras pessoas, seu sonho está motivado naquilo que o outro acha, o seu sonho está motivado naquilo que o outro pensa. Eu vi que a Cacá tá até colocando isso, muitas vezes traz uma dúvida de quem somos nós, de quem somos. Sim, e inclusive essa live aqui é para instigar, é para te levar a pensar. O que está por trás das suas motivações? O que está por trás? Hoje o trem tá brabo aqui. Hoje o trem tá brabo. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Porque aqui meio que deu uma pausada aqui na live. Eu vi que a Letícia colocou, e quando a motivação é para finalmente fazer algo para si mesmo, se sentir feliz, até mesmo sem se importar com o outro. Então vamos lá. Na verdade, é justamente isso. As motivações dos nossos sonhos precisam vir do nosso Pai, precisam vir de Deus e precisam, então, conectar com a nossa essência, com a nossa identidade. Então, os nossos sonhos, a motivação deles não deve ser para agradar outras pessoas. Estão compreendendo o que eu estou falando? Os seus sonhos não devem ser para agradar, para suprir expectativas de outras pessoas. Eles precisam ser para transbordar na vida de outras pessoas, para abençoar outras vidas. Estão captando aqui qual a diferença? Porque é completamente diferente. Então, por exemplo, a Letícia está aqui perguntando, e quando a motivação é para finalmente eu estar feliz? Tá certo, isso é algo que realmente Deus quer que a gente esteja feliz. Agora eu te pergunto, junto desse sonho, você vai também abençoar outras vidas? Você vai estar obedecendo ao Pai? Você vai estar realmente voando e voando alto? Diante dos seus voos altos, outras pessoas virão com você? Porque realmente, muitas das vezes, pessoal, quando a gente começa um sonho, quando a gente começa a fazer algo, muitas das vezes vai ter muita gente que não vai gostar. Muitas das vezes vai ter gente que não vai gostar. Por quê? Porque vai mexer na vida de todo mundo. Mas na maioria das vezes é justamente quando eu me posiciono e quando eu começo a voar que outras pessoas virão atrás, junto comigo. Estão entendendo? Então, tudo vem do que te motiva. Do que te motiva. Se o sonho então que eu vou falar com mais detalhes sobre isso. O sonho, ele precisa envolver os frutos do Espírito, ele precisa envolver transbordo, ele precisa envolver algo que você vai abençoar outras vidas. Então, vamos lá num exemplo aqui de José, tá? Só antes de falar do exemplo de José, que eu vi algo aqui que a Bruna colocou e que me incomodou muito.
Ela colocou aqui que minha motivação sempre foi melhorar a vida da minha mãe. Olha só, tá vendo? Bruna, eu te agradeço por estar compartilhando aqui, porque são corajosos os que compartilham e que inclusive transbordam na vida de outras pessoas, porque eu tenho certeza que aqui tem mais gente cujo sonho é melhorar a vida do pai ou da mãe. A questão é a seguinte, Bruna, é que quando eu vivo a vida do outro, eu não vivo a minha própria vida. E sabe o que acontece? Eu não estou vivendo a minha própria vida e dessa forma fico eu no buraco e a outra pessoa no buraco também. Enquanto que se eu vou viver para ter a vida que Deus me chamou para viver, eu vou realmente atrás dos meus propósitos, aí então eu finalmente consigo, inclusive, ajudar de forma eficaz os outros. Olha o caso de José. Tá aí, eu vou fazer o link com José agora. Deus literalmente tirou José da terra. Deus literalmente arrancou José do pai, arrancou José lá dos irmãos. E ele foi então, e Deus já tinha dado o sonho do governo, né? De que ele ia estar governando, de que a família iria inclusive olhar para ele com reverência. E José então, ele foi tirado e repare, então ele começou a viver ali o propósito dele, a vida dele, o que Deus tinha chamado ele para fazer. Sabe o que aconteceu, Bruna? Depois de tantos anos, José completamente alinhado no propósito, completamente alinhado com os sonhos que Deus tinha para ele. José foi o resgatador, ele salvou, ele literalmente trouxe vida e esperança para os pais, para os irmãos e para toda uma nação, na verdade, para toda uma geração. Mas o que ele teve que fazer? Ele começou a viver os sonhos de Deus para a vida dele. Ah, então, Carol, você está falando que eu preciso abandonar minha mãe, você está falando que eu preciso abandonar meu pai, você está falando que eu preciso abandonar meus irmãos, que eu preciso abandonar sei lá quem. Não, eu não estou falando que é para abandonar, mas eu estou falando o que motiva os seus sonhos. Porque Deus tem um sonho e um propósito para você. E o sonho e o propósito para você não é ficar pura e simplesmente vivendo a vida para o outro. Ele quer que você voe alto. E nesses voos altos você finalmente vai conseguir de verdade ajudar os outros. Estão entendendo? Alguém tá aí comigo? Repara, olha só, José foi justamente porque ele esteve completamente alinhado no propósito, justamente porque ele esteve completamente alinhado no sonho de Deus para ele, que ele conseguiu ajudar toda a família dele, que ele conseguiu ajudar uma nação. Gente, entendam isso hoje, se libertem de ter que sonhar, inclusive, de ter sonhos motivados nos outros, de ter sonhos motivados nas outras pessoas, em suprir expectativas, em não desagradar. Tenha os seus sonhos motivados em Deus e que Ele coloca e que vai trazer de volta a sua identidade, te trazer de volta a sua essência. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? É, no entanto, que o exemplo aqui do conquistador, como eu estava falando, é uma pessoa que vive uma vida conquistando coisas para quê? Para ser reconhecido por pessoas importantes para ele. Para ser reconhecido, para suprir expectativas. Para suprir expectativas de outras pessoas, e no caso isso inclusive foi formatado em você lá na sua infância. Por quê? Provavelmente porque os seus pais só te davam sorriso, só te davam carinho, eles te davam realmente a aprovação quando você fazia o que eles queriam, quando você fazia o que eles achavam que você precisava fazer. Então aí dentro tá os pais exigentes. A criança é uma criança que acredita que ela precisa fazer
para finalmente ser amada. Na busca de elogios, na busca de sorrisos. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Olha só. Lá em Isaías 55, 8 e 9, Deus nos diz: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, os meus sonhos, são mais altos do que os seus sonhos. Os sonhos de Deus, eles sempre vão te levar a caminhos altos. Tenha em todos os seus sonhos. Depois você vai checar de novo na sua lista. Ou se você não fez, faça essa lista dos seus sonhos. E você vai junto identificar quais as motivações deles. Tenha Deus como a sua primeira motivação. Tenha a essência do Pai como a sua primeira motivação. Quando um sonho vem de Deus para você, Ele vai te levar à vida abundante que você tanto quer. Enquanto que os meus sonhos, aqueles que são motivados pura e simplesmente na minha natureza, eles podem estar contaminados com traumas, eles podem estar contaminados com vazios, eles podem estar contaminados com egoísmo, com vitimismo, eles podem estar contaminados com a necessidade de suprir expectativas. Então, meu irmão, minha irmã, plante os seus sonhos no Pai e passe a começar a agradecer toda vez que Deus não te entregar o que você quer. Inclusive, pra gente ir finalizando, para eu chamar a Érica aqui, gente, eu achei que ia sobrar tempo, vocês acreditam? Deus, Ele não vai te entregar o que você quer. Ele vai te entregar apenas o que você precisa. E por que Ele faz isso? Porque Ele tem pensamentos mais altos do que os seus. Ele tem sonhos mais altos do que os seus. E por que Deus não me dá tudo o que eu quero? Por quê? Por conta disso que a gente falou aqui hoje. Porque Deus vê as suas motivações e Ele sabe que muitas das suas motivações, das minhas motivações, para os meus sonhos estão erradas. E que, portanto, se Ele como Pai disser sim, eu vou estar indo para caminhos errados. E a vida abundante que eu tanto quero, eu nunca vou alcançar com esses sonhos que são motivados em suprir expectativas dos outros, motivados por traumas, motivados... Estão entendendo? Então Deus sabe as suas motivações. Muitas das vezes você não sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Então quando Deus te disser não, ou quando Deus te disser espere, comece a agradecer, comece a louvar. Porque quando Deus diz não, Ele tem os pensamentos mais altos que os seus. Ele sabe que muitas das vezes um sonho seu pode estar motivado de forma errada e isso vai só te enfiar ainda mais em doença, ainda mais em vida paralisada. Ou seja, igual um exemplo aqui que eu dei de uma mãe que quer uma família grudada. Se Deus permitir isso, Deus vai... Ele iria manter todo mundo ali, se sabotando naquele círculo fechado, em vez de todo mundo poder voar, de todo mundo poder prosperar, inclusive dessa mãe ser curada e ela entender que ela é plena no Senhor e ela é plena consigo mesma e que ela não precisa nem mesmo de filhos, ou eu não preciso de cônjuge, eu não preciso de ninguém para finalmente estar cheio, finalmente ser contente em toda e qualquer situação. Então Deus vai arrumar uma forma de romper, não romper, na verdade a palavra não é essa. Deus vai arrumar uma forma de todo mundo voar, justamente para quê? Para que todo mundo seja livre. Estão entendendo? Então é aí que eu quero deixar para você. O que motiva os seus sonhos? Infelizmente acabou que não deu para falar um monte de coisa que eu tinha preparado, que eu preciso chamar a Érica. Érica, manda inclusive uma solicitação para mim. Manda aí para que você possa entrar.
Mas enfim, o que está motivando os seus sonhos? Uma das formas, aí você pode estar se perguntando assim, então como é que eu vou saber se o meu sonho é de Deus? Por isso que a primeira coisa, Érica, você tá me ouvindo? Me manda a solicitação. A primeira coisa que eu preciso então estar para eu saber se realmente vem de Deus esse sonho, é então eu estar completamente afinado ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele então me dando as direções que eu vou sempre saber que os meus sonhos estão alinhados com os dele. E que as minhas motivações são as dele. Então eu te pergunto, você está alinhado? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem lido a Bíblia? Você tem conversado com o seu pai? Eu vi que a Daniela tá falando de identificar o sonho. Daniela, às vezes, inclusive, você tem recebeu algumas questões na vida e que você não tem se permitido sonhar. Cuidado, igual eu falei no começo, o sonho, ele traz motivação, ele traz propósito. Então, ou seja, sonhos são altamente de Deus. Eu preciso sonhar, isso me traz vida, isso me traz motivação. Então, esteja com essa... Hoje, Daniela, reflita sobre isso e fico feliz que você compartilhou aqui conosco. O que eu sonho, o que eu realmente quero para minha vida? Isso, inclusive, pode ter vindo de algum boicote, algum bloqueio em você de não merecimento, de que você não merece uma vida abundante, uma vida plena. Estão entendendo? Tem muitas das vezes que a gente passa a realmente sentir que a gente não merece as coisas, que eu não posso estar em lugares altos, que eu não posso voar alto. E aí eu paro de sonhar. Aqui o Diego ainda está colocando aqui, sonhos são projeções de futuro. Só que, por exemplo, uma pessoa que jura que ela não pode, uma pessoa que jura que ela não merece, que ela não consegue, ela para de sonhar. Então, isso também é um bloqueio. Aqui, ó, Érica. Porque literalmente ela é uma pessoa que ela plantou um sonho, ela recebeu um sonho. Oi! Oi! Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Deixa eu ver se eu acho um filtro bonitinho aqui, né? Porque com essa carinha. Tranquilo. Só antes de você falar, eu queria só. Eu tava comentando assim, né? Como saber quando um sonho vem de Deus. E até nisso eu quero que você me ajude, porque é justamente o seu testemunho, né? O seu sonho é que tá meio ruim, Érica. Parece que tá com um chiado. Eu acho que pode ser o ventilador. Pera aí, rapidão, que eu vou desligar Então aqui. é um chiado. Então, enquanto ela chega, gente, como é que eu vou saber? A primeira coisa que eu vou saber se um sonho é de Deus é então eu estar muito afinada com o Espírito Santo, eu estar afinada, eu preciso estar ouvindo a voz dele. E outra forma é analisar as motivações. Então, vejam bem, o meu sonho é para transbordar? O meu sonho, eu vou abençoar outras pessoas? Não sei se você concorda, Érica. O meu sonho vai me levar a parecer mais com o Pai? O meu sonho vai me levar à essência do Pai? O meu sonho tem a ver com os frutos do Espírito, tem amor, tem bondade, tem benignidade, tem misericórdia, enfim. Quando eu me faço essas perguntas, isso também já vai me ajudando a ver se o sonho é de Deus. E Deus, ele pode literalmente, ele pode te dar sonhos literais, né? Ele pode falar com você e ele pode usar também outras pessoas. Então eu preciso estar atento, preciso estar atenta. Porque Deus, como eu falei, sonhos, eles são de Deus, eles nos motivam a continuar, eles nos motivam a viver. Nós todos precisamos de propósito. O ser humano, ele começa a morrer se ele vive, ele não tem um propósito claro. Busque então em Deus, para que Ele mostre para você. Conta para nós, Érica, como que foi essa questão do sonho? Como que Deus foi mostrando para você? Você ouviu? Você estava afinada com o Espírito Santo? Como que foi? Conta pra gente aí. Então, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Melhorou o som? Será que era o ventilador mesmo? Eu acho que era, melhorou. Então, devia ser.
Muito bom ter você aqui com a Ai, gente. Carol, que mensagem, meu Deus. A gente vem, né, para participar, para abençoar, e eu acho que é muito mais abençoado do que tudo. Eu nem sei o que compartilhar depois de agora. Amém. Eu tava até aqui pensando, Senhor, o que que eu vou falar? Porque eu tô até meio anestesiada a palavra foi para mim. Eu acho que eu tinha que estar aqui para ouvir, não Amém. para falar. Olha isso, que legal. Mas olha só, tem pessoas que precisam te ouvir. Eu tenho certeza, Bom, o vamos Espírito falar. Santo me falou. Então, conta para nós aí desse Vamos lá. experiência que você falou para mim dos seus sonhos e que Deus trouxe para você. Vamos lá. Então, quanto tempo eu tenho, Carol? Só para eu poder saber aqui, para eu Pois saber é, quais partes eu conto, quais partes eu não conto. eu acho que, ó, a gente tem aí uns 10 minutos é certeza, mas eu acho que vai até 15. Tá, então vamos lá. Gente, é o Desculpa, seguinte. viu? Eu jurei que ia Não, sobrar tempo, você acredita? Porque eu pensei, live sozinha vai sobrar. E Deus foi começando a me trazer coisas e eu fui só falando. Desculpa aí, hein? vamos lá, olha só. Eu sou, antes de tudo, só para compartilhar com vocês que eu sou servidora pública. Esse era um sonho meu, né? Quando a Carol falou sobre a gente saber quem nós somos, saber a nossa identidade, isso é muito importante, gente, porque eu tenho 20 anos de serviço público e há uns 3 anos eu descobri que eu não nasci para ser servidora pública. E eu sonhava com isso todos os dias. Eu passava na frente do fórum, que era o meu caminho para a faculdade, e eu olhava e falava: um dia eu vou trabalhar ali. Um dia eu vou trabalhar ali. Eu sonhava com isso. Então, eu acredito que Deus, ele coloca os sonhos no nosso coração, mas ele também nos deixa sonhar. Porque nós Aham. somos livres, né? A gente tem o livre-arbítrio. E a Bíblia fala qual é o filho que vai pedir pão para o pai e o pai vai dar pedra. Uhum. E durante esses 20 anos ali dentro do serviço público, eu sempre fui frustrada, porque eu tenho muito de empreendedora dentro de mim. Eu quero transformar as coisas, eu quero fazer diferente, eu quero fazer do meu jeito. Essa é a minha identidade, mas eu só entendi isso há uns 3 anos. Entendi quem é a Érica, né? Quando Deus falou comigo, Deus me chamou de princesa ousada e falou para mim assim: construa e ensine a construir. Como é que eu vou construir dentro do serviço público? Ele já está tudo construído, já está tudo fechado, tem que fazer daquele jeito, né? Então, assim, Uhum. é, essa Você foi, história de então, ter entrado entendendo sua identidade, né? Também. Você foi entendendo a voltando minha para frente. identidade e entendendo o meu propósito também. Não que lá dentro do serviço público eu não possa servir a Deus, eu não Uhum. possa honrar o nome. E também há um outro milagre, Carol, só para contextualizar. Quando eu entrei no serviço público, eu fui a última chamada no último dia do concurso. Eu não iria ser chamada. Eu liguei lá no RH do tribunal e a pessoa falou: olha, precisa surgir uma vaga, 6 vagas de hoje para amanhã, isso é impossível. Então, infelizmente, eu tenho que te dizer que não tem como. E eu fui para o Uhum. meu quarto, eu me ajoelhei e falei: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu quero estar lá, mas eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Se não for o melhor para mim, eu não quero estar lá dentro, mas se for para eu abençoar vidas, eu creio que nem que eu seja a última a ser chamada, eu vou ser chamada. E no outro dia surgiram 6 vagas, e do mesmo jeito que eu orei, Deus fez. Eu fui a última a ser chamada no último dia do concurso. Então a Uhum. minha vida, ela é desse jeito, é assim, eu sonho, mas eu sempre pedi a Deus para que ele fizesse o que fosse melhor para mim. E aí agora, 20 anos depois, a gente Aham. entra na história dos pirulitos, né? Mas só fazendo É, um adendo aí, que olha só, você falando aí todo momento, você orando, você realmente em conexão com o Pai, então é tanto que é um dos itens que eu falei, como saber, né, qual direção tomar. Eu preciso estar afinado com o Espírito Santo. Então a gente já, sim. aí no seu testemunho eu já estou vendo isso a todo momento.
Essa conexão é Ó, o muito Max tá até importante. perguntando aí quantas vezes você ajoelhou. Olha só, Max, a gente não precisa ajoelhar muitas vezes, não, porque a gente precisa estar ajoelhado. A verdade é essa. É de joelho que as coisas acontecem. Então, não é uma vez, duas vezes. A gente precisa estar prostrado aos pés daquele que nos criou. É isso. Essa conexão, essa viver a vontade de Deus, não é como, não é quantas vezes. Eu falo que é uma forma de vida, né? É um modelo de vida. É estar na Perfeito, presença de Deus. É isso. E perfeito. então, a história com os doces, ela começou meio que sem eu querer, eu não tinha muito interesse. Eu fiz para os pirulitos, eu criei, desenvolvi a receita para o aniversário da minha filha. Isso, Aline, estilo de vida, obrigada. É, É um estilo de vida, é isso. E aí, assim, eu vinha me sentindo frustrada e conversando com Deus, porque é isso, eu converso com Deus no caminho. Eu tô tomando banho, eu tô falando com Deus. Eu tô fazendo comida, eu tô perfeito. falando com Deus. É um diálogo, né? E aí, É isso. eu vinha falando, Senhor, eu tô tão triste aqui dentro, eu tô tão frustrada e eu não queria viver a vida reclamando, né? É isso mesmo que o Senhor tem para mim? Porque eu também acredito que não é onde a gente está, é como a gente está. Então, ali dentro do serviço público, eu posso fazer o meu melhor, eu posso honrar o nome de Deus ali onde eu estou, mas eu de verdade não estava feliz com aquilo. Olha só. Então, veio a história dos pirulitos. Eu comecei a fazer pro aniversário da minha filha. Lá no aniversário, um monte de gente. Você tem que vender, isso é muito legal e tal. E aí, ali começou essa história de sonhar com algo diferente pra gente, pra mim, pro meu esposo, pra minha família. Mas a história do sonho mesmo veio com umas balas artesanais que eu vi na internet e eu achei linda e eu falei, gente, eu já mexo com os pirulitos, eu tenho esse sonho, que coisa mais maravilhosa, eu quero fazer esse negócio. E Ah, aí, Carol, eu botei no meu mural dos sonhos, porque você tá falando de sonho, eu acredito que é muito importante a gente ter um mural dos sonhos. Primeiro você tava, quando a nossa. eu comentei do Mural dos Sonhos, acho que você não tinha entrado ainda. Eu ainda não tinha É, entrado. ainda sugeri que fizessem, que quem não tem fizesse, porque é você visualizar, você vai crescendo a sua fé naquilo. Você vai crescendo a Exatamente. certeza de que é alcançável. A nossa mente tem que ir primeiro para depois o nosso corpo ir, né? E além Exato. disso, é uma forma da gente materializar até a nossa oração. Para gente que acredita no poder da oração, é uma forma de materializar, de olhar para aquilo e falar assim: é possível, né? O que é a É, fé? É a certeza das coisas que nós esperamos. Como é que eu vou esperar uma coisa se eu nem sei o que ela é? é. Então, essas balinhas estavam lá no Mural dos Sonhos. Depois vocês entram lá no Instagram da Just Amor e Sabor, e vocês vão saber que bala é essa, para vocês entenderem como é isso. Aqui no Aham. Brasil só tem uma empresa que faz, e eu acompanhava essa empresa e achava lindo. Tinha uma outra empresa também que fazia. E por conta dos pirulitos, uma pessoa de Dubai me procurou para eu dar um curso para ele. E eu achei estranho, porque eu Caramba. falei, homem, né? O que tem a ver um homem me procurar? Perguntei para ele, por que você está querendo fazer pirulito e tal? Ele, não, porque minha esposa faz balas artesanais e aí seria um produto para a gente agregar à loja dela. Quando ele me mandou a foto, eu não acreditei, Carol. Eu falei assim, gente, não é possível. Como uma pessoa lá em Dubai me achou para me pedir para eu ensinar a fazer os pirulitos. E aí a gente foi trocando ideia, eu ensinei os pirulitos, falei que eu tinha muita vontade de aprender a fazer as balas. Em princípio, ela me cobrou um valor para eu ir fazer o treinamento lá. Eu tinha que ficar 3 meses em Dubai, pelo menos. Depois ele falou assim, não, Érica, vem ajudar a gente. Ela não vai cobrar nada. Por último, ela falou assim, vem, a gente vai precisar de alguém para alta temporada para trabalhar aqui.
a gente paga um salário, vai ser um salário de estagiário, mas já ajudaria o custeio lá, né? Porque é um lugar caro de ficar. E aí ela ofereceu para mim e para o meu esposo para irmos trabalhar lá. Na loja. Eu falei assim, gente, tá cada vez mais perto, Deus, não é possível que o senhor tá fazendo isso com a gente, né? Brincando. E aí a gente começou a materializar isso de verdade. A gente começou a pensar em ficar lá, quanto tempo, vendemos os carros. A gente foi fazendo um planejamento, uma programação para que isso acontecesse. Mas Deus, ele surpreende. Só uma pergunta. Parece que lá atrás, pelo que você tinha me contado, até a sua sogra tinha falado, né? Algo de Deus. Sim. Antes disso tudo, isso foi no início da Just, quando era com os pirulitos ainda. A gente estava passando por uma situação complicada na família, né? E a minha sogra disse que estava em oração e o Espírito Santo falou para ela. Isso foi no dia do aniversário da minha filha. Naquela semana, quando eu te falei que muita gente falou, você podia fazer para vender e tal. Teve esse detalhe mesmo. Minha sogra orando, ela falou assim, olha, o Espírito Santo me falou para a gente fazer esses pirulitos para vender, porque vai ser uma forma de suprir, né? Essa necessidade financeira. E eu até brinquei com ela, falei, se ele falou, quem sou eu para dizer não, né? Eu sou muito obediente. Foi igual hoje, né, Carol? A Carol falou, Érica, o Espírito Santo tá falando. Eu falei, Carol, gente, eu tô em Caldas. Eu tava lá na pousada. Eu falei, Carol, eu vou... Eu falei, bom, mas se o Espírito Santo falou, eu não vou dizer não. Eu não vou desobedecer. Então, eu sou muito assim, de ouvir o chamado de Deus, né? E aí, por conta dos pirulitos, veio essa história de Dubai. A gente estava com tudo organizado para ir, quando veio a pandemia. E aí eu falei assim, agora já era, não vai ter jeito, né? E fui pro quarto orar também, falei, Senhor, o Senhor conhece o desejo do nosso coração, o Senhor sabe do nosso sonho, mas pelo jeito não vai dar certo ir para Dubai, porque veio a pandemia, tudo fechou, foi bem na época que fechou, a gente estava se organizando para ir no final do ano passado, mas aí eu não desisti, eu falei assim, bom, mesma coisa do concurso, se for para ser, o senhor vai abrir outras portas, mas eu não parei, eu fui atrás, né? Entrei em contato com várias empresas daqui de perto. Né? Exatamente, a esperativa, porque tem coisas que a gente tem só que esperar quando acabam as nossas possibilidades, e eu vou falar sobre isso também. Mas tem hora que a gente precisa agir, né? É a esperativa. E aí eu fui mandando mensagem para vários lugares aqui mais perto do Brasil e mandei para uma loja, uma empresa dessas balas, que lembra que eu falei que tinham duas aqui no Brasil? Uma delas eu já tinha visitado, que era em São Paulo, e a outra eu só seguia no Instagram. Peguei o telefone e liguei no número que tinha lá no Instagram. E aí o rapaz falou assim, olha, Érica, eu tô resolvendo uns problemas familiares e tal, mas é o seguinte, eu tô indo embora para Brasília, você não tem interesse, porque os pais dele moravam em Brasília, a empresa era de Curitiba, olha só, vai ouvindo a história. A empresa era de Curitiba, a família dele de Brasília. E falou, meu pai chamou a gente me chamou para ir para Brasília, ele tem negócios lá, e ele pediu para tomar conta dos negócios da família. Você não quer comprar a empresa? Desse jeito. Mentira. Olha isso, gente. É assim. Então, assim, Carol, eu acredito que Deus, ele deixa a gente sonhar. Ele até alimenta os nossos sonhos, né? Essa história de Dubai talvez tenha acontecido para eu não deixar de sonhar. Para eu pensar assim, poxa, é possível e tal, mas ele já sabia. Os planos de Deus, eles são muito... É o versículo que você leu e é o versículo que me acompanha a vida inteira. Os sonhos de Deus, os planos dele são muito mais altos que os nossos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não adianta. Você pode traçar os seus planos, mas se eu não tiver com você, não vai ser desse jeito, né?
E aí, essa negociação começou em maio, mais ou menos. Em julho, a gente foi para Curitiba para conhecer a empresa. A gente estava disposto a mudar para Curitiba para tocar a empresa lá, mas Deus ainda falou: não é isso. Ele falou: não Caramba. é isso. A gente voltou para Brasília assim. Era linda a loja lá, era um café, assim, no melhor bairro de Curitiba. Eu realmente estava com vontade de ir para lá, mas eu falei: Senhor, é o Senhor, eu não quero fazer nada que o Senhor não tenha para gente. E aí a gente ele fez uma proposta, a gente fez uma contraproposta, ele não aceitou a nossa contraproposta. E eu falei Aham. assim: bom, então, João, a gente vai embora. Se você quiser vender só a parte das balas para a gente levar para Brasília, seria uma terceira proposta. Ele falou: Érica, eu vou tentar vender o café inteiro. E aí, se não, já tem pessoas interessadas, se não vender, aí tudo bem, a gente pode pensar nisso. Mas eu Aham. vim, Carol, com o coração muito em paz para casa, sabe? Assim, eu falei assim: Deus, é com o Senhor, se for para ser, vai acontecer, se não, ok. Amém. E aí a Olha só. gente veio embora, isso foi em julho. Em novembro, ele me liga e fala assim: Érica, vendi o café, vendi a parte dos donuts. Semana que vem eu tô indo embora para Brasília e eu quero saber se você ainda quer a parte das balas, porque se quiser eu tô levando junto com a mudança. Era tipo uma semana Caramba. para eu decidir. Só que como eu já tinha muito bem na minha cabeça que era isso que eu queria, né? Esse sonho muito forte, eu não tinha como Aham. deixar passar essa possibilidade. Eu tinha 2 dias para decidir. Era um valor muito alto que eu não tinha, Uhum. mas Deus abriu as portas também. E a Amém. tomada de decisão, quando a gente tem o sonho muito claro, é muito rápida. Você não fica na dúvida, né? É, A Bíblia é, também fala que a paz de Cristo ela é o árbitro. E é, no meu coração, toda vez que eu vou tomar qualquer decisão, se eu estou em paz, eu sei que eu posso prosseguir, né? é Mas verdade. isso, Carol, tem uma coisa assim muito importante. Não é só estar em paz. Para você estar em paz, o Espírito Santo precisa estar habitando. Você precisa ter uma comunhão muito forte com o Espírito Santo. Por quê? Porque se não for para ser, ele vai te incomodar. Ele É vai te verdade. incomodar. É. Por isso que eu falei que a primeira coisa é estar muito afinado com ele. Porque aí Sim, você pode ir prosseguindo. Que ele vai sim. direcionando seus sonhos, ele vai. Inclusive, sabe uma coisa que eu achei interessante que você está comentando a todo momento? É que o Espírito Santo, ele vai colocando, ele vai. Como que é a palavra, gente? Ele vai, tipo, acendendo a chama dentro do nosso coração e nos levando a sonhar os sonhos dele. Acho isso muito interessante. Exatamente. Que eu vi desde o início lá da sua caminhada, e até inclusive você querendo ser empreendedora, você vê você olhando lá tudo aquilo foi o Espírito Santo acendendo a chama em você. É. Então, e a gente E afinada, né? Vai tudo encaminhando. E assim, Carol, essa questão do propósito também é legal falar, né? Porque às vezes as pessoas acham assim: agora ela tá fazendo o trabalho da empresa, largou o tribunal, ficou frustrada. Eu acredito que Deus ele tem coisas tão maravilhosas para a gente quando a gente se coloca, né, à disposição até para Ele fazer, que até Aham. dentro do tribunal eu comecei a orar, falei: Senhor, eu não quero sair ainda, não é hora, mas eu também não tô feliz, né? Me Aham. ajuda a encontrar um lugar que eu possa ser luz, que eu possa fazer diferença, que eu possa ser instrumento do Senhor, né? E aí, no final do ano passado, abriu uma vaga para trabalhar no laboratório de inovação do tribunal. Na verdade, eram 3 vagas. Eu fiz minha inscrição, participei da entrevista e fui selecionada para uma dessas vagas. O laboratório de inovação do tribunal é onde todas as decisões são tomadas. Olha só que legal. Não é que são Nossa. tomadas, na verdade, assim, a gente pensa em alguma inovação para dentro do tribunal. Esse laboratório fez 1 ano agora, semana passada.
e aí a gente leva para a alta administração do tribunal e eles decidem, vamos fazer, não vamos fazer. E todos os projetos que a gente tem levado, eles têm procurado fazer. Então, assim, tá nesse lugar hoje, para mim, é também outra coisa de Deus, porque eu estou num lugar onde eu posso usar minha criatividade, todo o meu empreendedorismo, né? Toda essa parte de inovação que eu gosto, para transformar a minha essência, para transformar um órgão inteiro. Você pensa, são 7.000 pessoas trabalhando ali. Pensa o tanto de gente da comunidade, né? Os jurisdicionados, as pessoas que vão usufruir das inovações que a gente traz para casa, os advogados que vão ser beneficiados. Então, assim, não é só ali o meu mundinho. A minha essência, ela pode transformar um lugar gigantesco dentro de Brasília, dentro do Distrito Federal. Incrível. Então, é o que eu falo, não é onde a gente está, é o que a gente pode fazer com a nossa essência que Deus criou. Né? A gente foi criado para um propósito. Quando eu fiz o teste lá, né, o DISC, para saber sobre identidade, fiz âncora de carreira e não sei o quê. Tudo, Carol, tudo, não tinha nada a ver com o serviço público. Eu falava assim, Deus, mas eu já estou aqui, o Senhor me botou aqui, eu não posso, eu vou ter que sair então. E hoje ele me mostra que não, que é o que a gente faz, não é onde a gente faz, é como a gente faz. Não é o lugar, não tem nada a ver com o lugar, é o que a gente pode fazer com as nossas habilidades naturais que Deus nos deu, né? Então, essa história de sonhar o sonho de Deus vai muito além do que fazer. Fazer bala é legal? É legal, eu sonhava e acho lindo. A gente tá... E aí, voltando na história das balas. A gente tá fazendo as balas. Eu falo pro meu marido, se a gente tivesse ido para Dubai, certamente a gente teria desistido, porque não é fácil. Tem um ano que a gente está, quase um ano que a gente está treinando, a gente ainda não está vendendo, assim, do jeito que a gente esperava. Mas é tão gostoso saber que a gente fez algo direcionado por Deus, que em momento nenhum eu duvido de que esse negócio vai dar certo. Em momento nenhum eu duvido que esse negócio vai tocar a vida de outras pessoas. Né? Não está sendo ainda, mas vai. No entanto, que eu queria só fazer um adendo aqui, porque tem muitas das vezes, muita gente que daí, quando começa a aparecer as dificuldades, quando começa a aparecer, né, as ondas, a pessoa já logo começa, não, isso aqui não é de Deus, não, isso aqui não, então realmente está errado esse sonho aqui. E, meu irmão, minha irmã, seja constante. Porque não é porque estão vindo as dificuldades, não é porque está vindo um processo difícil que significa que isso não é de Deus. Aliás, é justamente no meio dessas dificuldades que Deus está te preparando para viver esse sonho. Então, olha o caso de José, tanto que o cara foi moído no meio do processo. A princípio, se você olha, você pensa, não, ele não é possível que estava vivendo o sonho de Deus. E ele estava, na verdade, ele já estava sendo preparado para chegar àquilo que Deus tinha mostrado para ele. Então, que a gente seja constante, né? Porque Deus te mostrou, já houve a certeza no seu coração, simplesmente prossiga, não é, Érica? É, exatamente. Quando a gente sabe, agora é muito importante isso que você está falando, Carol, porque essa certeza de estar vivendo o propósito é que não deixa a gente desistir. É o que eu estou te falando, não é fácil, o investimento foi muito alto. A gente teve que abrir mão de muitas coisas, financeiramente falando, relação de tempo também, porque a gente está ali treinando. Quem está mais próximo da gente sabe o tanto que a gente tem se dedicado. É isso, não é fácil, de jeito nenhum. Se eu não tivesse a certeza de estar no propósito, de estar vivendo os sonhos de Deus, de saber que foi Ele que me entregou esse sonho, eu já teria desistido. Mas essa certeza é tão gostosa, porque não deixa a gente desanimar. Aquele dia que você está cansado, que você tem vontade de jogar tudo para cima, mas aí você respira fundo e fala assim, Senhor, o que eu vou fazer com o sonho que o Senhor me entregou? Eu vou abrir mão, eu vou jogar fora.
e vou deixar de abençoar quantas pessoas. É claro que a gente pensa na gente também. Essa questão Aham. de pensar só nos outros também não está certo. A gente precisa desfrutar, né? É, Se é, Deus deu um sonho, a gente precisa desfrutar, a gente precisa saber que aquilo vai ser bênção primeiro pra gente, e aí depois vem o transbordo. Porque não tem como algo transbordar se ele não tiver cheio até a tampa. é verdade. Não existe, um Exatamente. copo ele não vai transbordar se ele não tiver cheio. Então, se eu não tiver usufruindo, se eu não estiver desfrutando daquilo que Deus me entregou, eu não vou transbordar, né? Perfeito. Ô, Érica, Então, eu tô vendo que a hora já tá mais avançada. Eu queria te fazer uma última pergunta. O que que o tag, porque você fez o tag, né? O que que você achou que o fiz tag. 2 vezes. Então, o que que você achou que o tag te ajudou nisso? Nessa questão toda da sua essência, com Deus, com a sua família, na sua alma, e tá te ajudando a realmente viver o propósito dessa vida abundante que Deus tem pra você. Carol, o tag, assim, é difícil falar em 2 minutos sobre tag, né? O que eu posso dizer essa questão de conhecer a identidade é importante para a gente poder viver o propósito. É. Agora, o que mais me ajudou, o que mais me ajudou muito, 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 e que todos os dias eu lembro disso, foi uma aula extra. E eu vou falar da aula extra que eu falo para todo mundo. Faz o tag para você assistir a aula extra, que é a aula de tabernáculo. Que aula é aquela? Olha só. Aquela aula me fez entender assim, cada vez mais sobre ser templo do Espírito, sobre Aham, aham. como cuidar do templo, né? Porque assim, eu tenho minha identidade, eu sei quem sou eu sei as minhas habilidades, eu sei as minhas competências, eu sei as minhas inabilidades, mas essa questão de você entender toda aquela comparação do tabernáculo, né, com o eu sendo o templo do Espírito Santo, me ajudou demais nessa relação com o Espírito Santo, nessa Olha relação só. com Deus, sabe? Com Deus Uhum. Pai, com a Trindade, assim, de saber que é algo muito mais profundo do que eu já imaginava. Eu venho de uma família cristã, então muitos conceitos eu tinha que foram desconstruídos tanto dentro do tag quanto nessa aula específica. Então, assim, Entendi. gente, quem não fez Legal. ainda, tem que fazer, porque não dá para explicar. Ah, O que eu isso posso aí. dizer é que é transformador e eu quero fazer mais uma vez e mais outra, porque cada vez que a gente faz são chaves que vão sendo viradas, são coisas que a gente vai falando, peraí, mas será que ela falou isso da outra vez? Ou será que eu Aham. não ouvi, né? Então são coisas que Deus vai entregando, eu acho que aos poucos pra gente. Lindo. Muito obrigada, viu, Érica? E você tem mais alguma coisa para falar que você sente que você queria falar sobre o seu testemunho? Alguma palavra de Não, força? não, é Foi, isso. Eu acredito que foi. assim, se a gente sabe quem nós somos e sabe os sonhos que Deus nos entregou, não tem como desistir. Amém. Se tem alguém aqui que está querendo, está na dúvida, está querendo desistir, é o que você falou. Jesus ele não nos prometeu uma vida fácil, né? É. Ele nos prometeu a vida eterna. Então, Aham. no mundo, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, né? Amém. Isso aí. Então, eu acho que é isso. Exatamente. Muito obrigada, viu? Nossa, eu tenho certeza que você abençoou muitas vidas aqui, inclusive a minha. Eu adoro ouvir, Amém. eu adoro te ouvir, engraçado, interessante. Realmente Deus transborda através de você, viu? Deus transborda através de você. Amém. Nunca esqueça disso e realmente continue aí sendo luz na vida de tantas pessoas, tá Amém. E bom? eu estou à disposição, viu? Quando quisermos trocar figurinhas, é só me chamar. Combinado. E para vocês que estão aí, gente, realmente estejam alinhados com os sonhos de Deus para vocês, sabe? Busquem em Deus os seus sonhos,
Que ele seja a sua motivação e que voltar à essência que Deus te criou, voltar à sua identidade, seja a motivação dos seus sonhos. Não egoísmo dentro de você, ou não suprir expectativas alheias, ou não agradar os outros. Ou seja, não sejam motivações externas, ou nem da sua carne, que realmente as suas motivações estejam em Deus e voltando à sua identidade, voltando à sua essência. E você, Amém. então, estando plantada no sonho de Deus para você, não interessa quais dificuldades venham, você vai voar e vai voar muito alto. Porque o que ele diz para nós é que os pensamentos dele são mais altos, os sonhos dele são mais altos. Então vamos viver o que Deus tem para nós. No processo que você está passando, não desanime em momentos que Deus falar não. Não desanime em momentos que Deus falar espere. Simplesmente tenha certeza de que Ele está te levando para o melhor, porque Ele sabe quais são as melhores motivações, o que é o melhor para você viver e realmente, então, ter a vida abundante que Ele tem para você. Tá bom, gente? É isso. Um beijão e obrigada mais uma vez, Érica. Muito bom ter você aqui. Beijo, Carol. Eu que agradeço o convite. Um beijo. Amém. Fica com Deus, você. Beijo. Fique com Deus todos. Beijão, gente. Amém. Tchau. Ai, não se esqueçam de inscrever pro tag, hein? Pro tag 21 agora, 13 de outubro. O link tá na bio. Inscreva lá e chame mais o planeta para fazer também. Vai ser transformador, eu creio. Tá bom? Beijão. Vamos. Beijo. Tchau. Tchau.